Neste vídeo, vamos conhecer a LaserTree LT-K1 Mini. Essa é uma CNC bem legal, bem interessante que nós vamos conhecer hoje. Primeiramente, falando um pouco de como ela é. Ela vem numa embalagem não muito alta nem muito larga, mas bem comprida. E por que isso? Porque abrindo essa embalagem, ela tem outras 3 embalagens. E aí começa uma das vantagens aí da LT-K1 Mini. Enquanto eu abro aí, vamos falando um pouquinho destas vantagens. A LT-K1 Mini da LaserTree é uma CNC de 10 watts. Então ela tem um laser de 10 watts. Então isso é sempre importante entender. Quando a gente fala em CNC, muitas vezes a gente ouve, essa aqui é de 80 watts, é de 90 watts. Tá, o que é 80 e 90? O que interessa é o laser. Então é sempre importante olhar a característica do laser. Esse aqui é um laser de 10 watts. E esse laser de 10 watts dele é formado por um feixe de 5 mais 5. Então são 2 LEDs de 5 watts que se somam através de espelhos para chegar nos 10 watts. Isso é muito bom porque aumenta a força, entre aspas, do laser. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho mais facilidade para cortar ou para fazer uma gravação em um local mais difícil, um material mais difícil. Mas voltando aqui para a caixa, aqui, enquanto a gente abre, né? Ela já vem, a versão mini, eu vou botar aqui em cima o preço para vocês, né, o preço que está hoje, né, em oferta. Vou colocar também na descrição e também no primeiro comentário os links para vocês comprarem. Porque olha a vantagem, ela está no Brasil. Então vocês não têm preocupação com taxas, com impostos. Não, ela já está no Brasil, ela chega rápido. Então é uma grande vantagem poder comprar lá no AliExpress mesmo, o link é do AliExpress, mas já com estoque no Brasil. Então entrega direto daqui. Então já facilita e já barateia, né? Porque qualquer equipamento que custa mais de R$1.000 hoje é 100% de aumento, já vai para R$2.000. E essa CNC, eu falo impressora, né? Mas eu falo, na verdade é a CNC, ela já tem um custo muito interessante, mas muito interessante mesmo, porque além de ser um equipamento de 10 watts, ela já vem junto com um assistente de ar, e o assistente de ar melhora muito a qualidade de impressão, principalmente para quem for cortar. Porque quando a gente corta sem o assistente de ar, ele acaba ficando muito queimado. E para gravação também, do mesmo jeito, né? Eu quero um desenho mais nítido, eu quero um desenho um pouco mais borrado, né? Eu quero sempre mais nítido, então o assistente de ar ajuda muito nisso. Além disso, ela traz uma base montável aqui de 4 elementos, que nós vamos montar aqui para ver, para usar na mesa, para não queimar a mesa. Então, de vez ela vem com uma colmeia, ela vem com essa base montável, e mais legal, ela traz um conjunto grande de ímãs para vocês poderem prender o material, prender a própria base, e que pegam muito bem. Então, muito interessante essa ideia, porque ocupa muito pouco espaço, né? Muito menos espaço que uma base colmeia. Ela tem uma desvantagem, mas eu vou falar um pouquinho ali para frente. Primeiro, vamos falar um pouquinho agora ainda da montagem. Vou dizer para vocês que esta foi a melhor disposição dentro de uma caixa do equipamento. Foi a mais interessante de abrir e poder montar. Ela realmente veio muito bem organizada, ela já vem pré-montada aquilo que precisa, é muito fácil de montar. Ela é muito parecida com uma outra que a gente viu pequenininha, mas ela ainda é mais fácil e mais legal de montar. Vou dizer, essa aqui é a CNC mais fácil de montar de todas que eu já montei até agora. É realmente aquela CNC talvez para quem está até começando. Mas eu vou dizer outra coisa também, além de ser a mais fácil de montar, ela é totalmente em metal. Então as laterais são em metal, as bases, os pés ali são em metal, a caixinha dos controles é em metal, ou seja, não tem nada que não seja metal, absolutamente nada a não ser o acrílico do laser. O resto é tudo em metal, e um metal grosso, não é uma chapinha não. Eu não vi nenhuma das que eu tenho tem um pé tão robusto como esse. Falando do pé, ainda uma outra coisa interessante é a base de borracha que já vem conectado, que também, de todas que eu tenho, é a melhor base de todas. E aí vem a montagem. A montagem
como eu disse, é bem fácil, bem rápida. A colocação do cabeçote é muito bom. Realmente também está entre os melhores modelos de colocar a cabeça do laser. É fácil de regular, fácil de colocar. O acrílico por ímã, a base por ímã, né? O assistente de ar fica bem direitinho, já tem um espaço para colocar o assistente de ar. Ou seja, ela é muito bem pensada. Mas ela também é simples, tá? Então, isso é uma coisa importante. Eu estou elogiando ela, mas ela também tem seus contras, né? Claro, uma impressora de baixíssimo custo para ser uma impressora que vem com uma mesinha, né, montável e com assistente de ar e ainda 10 watts. Vejam sempre a comparação do que ela entrega. Mas, por exemplo, a parte de conexão dela é somente via computador. Ela não tem nem entrada para fazer uma impressão por cartão e nem via celular ou coisa assim. Também não tem nenhuma telinha de controle. Ela é totalmente controlada pelo software, né? Aqueles que a gente usa, o Laser GRBL. Tamanho dela. Ela vai ocupar aí mais ou menos de tamanho algo como meio metro. Então ela tem 49 por 43 de área externa e ela faz uma impressão de 30 por 30. Eu vou dizer assim, ela é bem bonitinha na mesa. Ela é pequena, assim, compacta, para fazer uma impressão 30 por 30, que é um tamanho bem aceitável. Eu acho que para a maioria das pessoas isso vai servir. E aí tem uma desvantagem só, que a montagem dos painéis que vieram de metal são maiores do que a própria mesa. Então eu vou botar a impressora em cima dos painéis ou ela vai ficar um pouco deslocada. Eu preferi optar por deixar deslocado e botei só 3 painéis de vez os 4 para poder caber. Não gostei muito disso. Legal se os painéis estivessem um pouquinho menor e coubessem os 4 montados dentro da área da impressora. Eu falo impressora, mas é CNC, lembre-se, tá? Então essa é uma das desvantagens que eu falei que ia comentar depois. Mas ela é bem bonitinha, bem fácil de montar, bem fácil de trabalhar. Realmente ela é muito silenciosa. O maior barulho dela é o próprio ventilador. Vou dizer, o assistente de ar é quase mais barulhento do que ela. Os motores são muito silenciosos. Bem interessante, bem legal isso. Mas vamos ao que interessa, né? O que eu achei dos cortes e da impressão? Os cortes não foi a melhor experiência de impressora de CNC que eu tive para cortar. Eu tive dificuldade de fazer alguns cortes, por algum motivo que eu não sei. Fiz alguns cortes, mas acabei queimando porque forcei demais. Então eu tenho alguns cortes aí que ficaram queimados. Outros ficaram melhores, mas quando eu tentei cortar alguma coisa mais grossa, eu tive dificuldade. Outra coisa que eu notei se precisa fazer um corte mesmo, tu tem que usar ela praticamente a 100%, sempre 90%, 100%. Não consegue fazer cortes, como eu já fiz com outras impressoras, a 70%, 80%, eu já conseguia cortar. Com essa não. Essa eu tenho que usar 100% para poder cortar em uma velocidade bem mais lenta. Então, se eu tentar fazer um pouco mais rápido, como eu gosto de fazer mais passadas, mais rápido, para que queime menos, eu não consegui me ajustar. Acho que é só uma questão de entender bem os seus parâmetros. Isso é outra coisa legal dela. Ela já vem com uma tabela de parâmetros. Então, você diz, o que eu boto aqui para cortar, o que eu boto para imprimir. Então, ela tem uma tabela de parâmetros de impressão e uma tabela de parâmetros de corte. E aí, usando essa tabela que eu tive um pouco de dificuldade. Pode ser que eu esteja regulado um pouquinho mal, mas eu tive dificuldade. Não foi tão fácil como já foi com outras CNCs. Tá? Então, o corte achei um pouco deficiente. A impressão, por sua vez, eu gostei muito. Tá? Ela é muito detalhada, muito bonito a impressão dela. Eu fiz uma impressão mais fraca a primeira vez para testar e ficou muito bem detalhada. Ela é muito precisa. Então, se vocês fizerem, por exemplo, uma linha, um desenho do nosso triângulo quadrado e redondo, ela parece de feito a nanquim, de tão bem feito que fica o desenho. Então, ela tem muita qualidade na precisão. Ela é muito precisa, a impressão dela é bonita, é bem feita. A minha dificuldade realmente dela foi para os cortes. De novo, não vou dizer que o problema é dela, afinal de contas é uma CNC de 10 watts. Mas eu tive um pouco de dificuldade de achar exatamente o modelo para os 10 watts.
Sobre cortes de materiais, são os mesmos materiais de sempre. Ela promete cortar acrílico até 20 milímetros, MDF até 20 milímetros. Ela promete cortar, inclusive, MDF de 5 milímetros em uma passada só. E eu realmente não consegui. Mas cortei, sim, MDF de 5 milímetros em 2 passadas. E só acabou ficando um pouco queimado, né? Porque na segunda passada eu também deixei muito lento. Mas ela tem esse corte que eu disse, eu tive um pouco de dificuldade de achar exatamente os padrões, mas ela corta. Lembrando que ela não vai cortar acrílicos transparentes, vidros, nem nada disso. E a gravação em objetos reflexivos, como facas, como inox, como às vezes um copo, ela pode imprimir no copo, não vidro, ela não corta, mas ela pode imprimir, então você tem que usar sempre um spray de marcador, né? Então usa o sprayzinho de marcador como qualquer outra CNC, e aí vocês podem fazer a impressão no vidro. Agora alguns pontos assim negativos, né? Falando dos pontos positivos e negativos dela. Na montagem dela, que de novo é muito fácil, ela usa parafuso de um tipo só, então facilita tudo, tudo é muito mais fácil. Porém, eu tive uma dificuldade de encaixe nos 2 pés da frente, tanto do controle quanto o do lado oposto ao controle. Eles não encaixaram. Se eu forçasse, eu conseguiria encaixar, mas eu resolvi não forçar para não estragar nada da rosca ali. Coloquei, afirmei para ela que ela não fique bamba, né? Quando a gente monta uma CNC, a gente não pode deixar ela bamba, mas ela não quis forçar para não estragar nenhuma rosca ali das hastes de metal. Outra coisa que é chata de montar sempre é a tal da correia, né? Essa correiazinha é sempre chata de montar. Não é difícil, mas é chata. Chata para encaixar ela na roldana e depois para prender com aqueles parafusos, as porcas que vão nessas laterais de alumínio, né? Então é um pouquinho chato. Não é difícil, só é um pouco chato. Então aí, tá aí para vocês a Laser K1 Mini. Eles têm lá outras versões, tem outros laser que vocês podem trocar, tem a versão Pro, tem a versão de 30 watts, de 40 watts, 60 watts, então eles têm realmente algumas opções muito mais poderosas. Essa aqui é o modelo, digamos, de entrada deles, é o modelo mais simples, e eu acho bem adequado, porque ele está com estoque no Brasil, ele tem um preço acessível, é uma CNC que funciona muito bem, apesar de ter esses pontos assim mais simples, né? Não ter painel, não ter conexão com cartão, não poder conectar com celular. Eu vou dizer, ó, eu tenho outras que tem, mas no fim eu uso sempre por computador. Porque é o jeito mais prático, né? Tu fez o desenho, tu importa, tu já faz a impressão através do computador, acaba sendo o jeito mais fácil de trabalhar com ela. Então não vejo isso como um grande problema, não. No resto, ela é top 100% no Brasil. Link aqui na descrição e no primeiro comentário. Era isso e valeu.